Vamos começar hoje com a palavra aí, Filipenses 4:4, como nós temos degustado e aprendido essa semana, né, com Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com a ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas de Deus. Bom dia, Jairo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Bom dia, Paul. Bom dia, Carol. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. Nós estamos falando essa semana sobre drives mentais, né? Bom dia, Polly. Bom dia, Paul. Drives mentais. Todas as coisas, nós falamos muito sobre isso ontem, todas as respostas que nós damos sobre qualquer coisa, essa resposta ela vem do que nós damos de significado a determinada coisa, ou situação, ou emoção. Nós temos dentro da nossa cabeça todos os registros, né? E o significado das coisas, para nós, não é o significado do dicionário, mas é o significado que nós damos àquela coisa. Ontem, né, eu dei um exemplo aqui que pode ser polêmico para alguns, né? Eu falei sobre a maconha, né? Então, se eu ofereço maconha para você, e nós vamos procurar o que significa maconha no dicionário. Vai falar lá uma erva de não sei das quantas. Mas a resposta que você vai me dar, você pode aceitar, você pode ser indiferente e você pode me criticar. Essa resposta que você vai me dar só tem a ver com o significado que você dá para a maconha. Então, o significado das coisas não é o que está escrito no dicionário. Na prática, o significado das coisas é o significado que nós temos registrado em nossa mente. Nós, às vezes, não temos noção do tanto que é grave, do tanto que é sério esse tipo de coisa, né? E às vezes, bom dia, Eliels, e às vezes nós passamos uma vida inteira repetindo padrões e nós não sabemos por que as coisas se repetem na nossa vida, e a explicação disso está: você não trocou o seu drive. Então, se eu respondo a minha vida, há 10 anos atrás, eu respondi de uma forma, e hoje eu tô com o mesmo drive mental, eu vou responder da mesma forma. Como que eu vou construir uma vida diferente se o registro que está na minha mente é o mesmo? Não tem chance, nenhuma chance de eu fazer uma história diferente com os mesmos registros. Então, onde é que está a base das coisas, né? A base das coisas está no significado que nós damos às situações, às coisas, a tudo na vida, né? Um tempo atrás, quem usa essa palavrinha drive é o Pablo Marçal, né? Com esse termo. Mas, por exemplo, se você pegar o Tony Robbins, eu até citei ele aqui um tempo atrás, o Tony Robbins ele considera como o tampo de uma mesa. Então, o que é uma convicção? É assim que o Tony Robbins fala, né? Nós estamos chamando de drive aqui, eu falei ontem de registro, é tudo a mesma coisa, a gente só muda a palavrinha, né? Então, o que é um registro na minha mente? O que é uma convicção? O que é esse significado que eu vou dar para as coisas? O Tony Robbins compara com um tampo de uma mesa que só existe porque existem as pernas da mesa. Se eu tenho um tampo de uma mesa no chão, é uma coisa. Se eu tenho isso em cima de pernas, eu tenho uma mesa. Então, essa mesa é o significado que nós damos para as coisas, é a nossa convicção. E tudo que eu vou responder, eu respondo baseado nessa convicção. Aí você pergunta, e o que são as pernas de uma mesa? As pernas de uma mesa são as minhas experiências. As experiências, elas vão dizer se esse tampo ele está em cima ou se está no chão. São as experiências. Então, guarda isso, olha só. 70% em média do que nós temos hoje como verdade, 70% em média do que nós acreditamos ser o significado das coisas, eles vieram da infância. Então nós fomos, na verdade, moldados ou modelados na infância
pelos pais, principalmente, e pelos professores ou pessoas que estiveram em contato conosco. Então nós registramos a maioria das coisas na infância e nós só buscamos na fase adulta experiências que vão dar o quê? As pernas da mesa, né? Então, por exemplo, se eu aprendi lá na infância que todo homem é canalha, eu busco na minha adolescência e na minha vida adulta experiências que fortalecem a minha convicção. Então eu procuro me envolver com homens que são canalhas, que aí eu fico bem com a minha própria convicção. É muito louco, eu sei que é muito louco, mas eu acho que vocês estão concordando comigo que é muito verdade, né? Se eu perguntar pra vocês assim, ó, olha, sejam sinceros no seu coração, né? Se eu perguntar pra você assim, o que você prefere hoje? Um doce ou uma fruta? Sem falsidade, hein, gente? Quem quer escrever no chat aí, um doce ou uma fruta? O que você prefere? Na maioria das vezes, o que vai ser bem verdadeiro no nosso coração? É o doce, né? Então, o que você prefere, doce ou fruta? O que tiver registrado na sua mente vai ser a resposta que você vai me dar. Aí que vem a disciplina. E deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que você responde por disciplina, você tem um peso na sua vida. Vou te explicar como. Olha só. Então tá registrado na minha mente que doce é bom, fruta é um mal necessário. Ou fruta eu gosto, mas não é tanto assim. Tá registrado, é um significado da minha vida. O que significa fruta pra você? Ah, tipo saúde, é um mal necessário. Ou então eu preciso comer fruta, é um registro. E o que significa doce pra você? Nossa, que delícia, ai, é o céu, ai, qualquer coisa assim. É o seu registro, ou o meu registro, né? Bom dia. Então, quando eu ofereço pra você, você quer um doce ou uma fruta? A sua resposta vai ser ou daquilo que está no seu registro na hora, ou então fruto de disciplina. E aí que entra o peso da vida. Todas as vezes que nós tentamos fazer alguma coisa por disciplina, a vida fica pesada. Porque o seu registro pede uma coisa, mas a disciplina manda outra. Aí vem aquelas pessoas que fazem dieta de segunda a sexta. E no sábado, tipo, na sexta ainda, né? Sextou. De onde que será que vem esse sextou, né? Sextou significa relaxei geral, agora eu vou voltar a ser eu. Você volta a ser você, baseado nos seus registros, né? Ou então pessoas que são fiéis enquanto estão na frente, mas quando tem uma oportunidade por trás já não é bem assim. E assim tudo na vida, né? Treinam quando tem que treinar, ou então quando o personal tá ali em cima, ou então treina de segunda a sexta-feira na academia, mas aí sábado não é dia de treino. Por quê? Porque a disciplina de segunda a sexta. Todas as vezes que eu quero escapar do que eu estou fazendo de certo, eu estou pagando o preço da disciplina. Pode funcionar? Pode, mas que é pesado é. Então qual seria a outra alternativa? Trocar os nossos drives. Então você pode anotar bem grande no seu caderno, na sua frente, para você ir mudando isso. A frase é: eu sou uma máquina de fazer significados. Eu não tenho que ficar com o significado que eu aprendi com os meus pais. Eu sou uma máquina de produzir ou de fazer resultados. E eu controlo isso aqui, eu estou no controle da minha vida e eu posso controlar a minha mente. Gente, está na palavra de Deus que nós lemos hoje, Filipenses 4, né? Tudo que é agradável, tudo que é nobre, tudo que é bom, se há alguma virtude nisso pensais. E o que muitas vezes nós falamos? Né? Com a nossa boca, nós falamos o contrário disso. Nossa, eu sou uma burra mesmo, né? Nossa, eu sou uma idiota. Nossa, né? Então, assim que a gente muitas vezes fala com a gente, sem sentir, nós estamos reforçando os drives. Então hoje, inclusive tem tarefinha hoje, né? Ontem eu falei que teria, acabei esquecendo, mas nós vamos fazer uma tarefa hoje. Aí sobre essa questão do açúcar, é interessante. Eu tive uma evolução muito grande em relação ao açúcar, né? Eu sempre fui muito formiga, assim, dependente total mesmo, dependente químico, né, do açúcar. Quando eu tirei açúcar a primeira vez, eu tremia, assim, igual um dependente químico, né? E realmente é uma dependência química. Eu era uma dependente química do açúcar. Eu já evoluí muito nisso, mas ainda sofro. Então eu tô instalando um drive na minha cabeça. Então, ao invés de açúcar ser delícia, nossa, o céu na terra, nossa, né, minha paixão, né? Então, ao invés desses drives, eu estou ainda no processo, instalando um novo drive. Eu estou repetindo, por repetição, é isso que nós vamos falar hoje. Todas as vezes que eu olho para o açúcar, eu falo um pouquinho do câncer.
Você vai falar assim, Andréia, é radical. Tá, mas é o meu drive. Eu quero instalar em mim. Eu conscientemente eu quero instalar esse drive em mim. Eu quero toda vez que eu olhar pro açúcar, eu penso, opa, um pedacinho de câncer aqui. Vou comer um pedacinho de câncer. Isso aí eu não tô falando pra você fazer não, tá? Eu estou instalando conscientemente esse drive na minha vida. Que eu não quero mais depender de disciplina para não comer açúcar. Que eu diminuí já acho que uns 80%, mas eu ainda como os 20%. E eu, Andréia, não quero comer açúcar. Porque eu decidi que eu não quero comer açúcar. É esse que é o poder de instalar novos drives. Você decide o que você quer da sua vida e você instala novos drives. Então vai aí hoje a parte talvez mais importante. Como que se instala então um drive? Principalmente de duas formas. Tem duas formas mais eficazes, né? Vamos dizer assim, mas tem outras também. Mas tem duas muito eficazes para instalar novos drives. A primeira, forte impacto emocional. A segunda, através de repetição. Então nós instalamos drives através de repetição ou de forte impacto emocional. Normalmente o forte impacto emocional acontece na infância. É quando o pai, que é uma referência para a criança, fala alguma coisa pesada, é quando a mãe fala alguma coisa pesada, o educador, aquela exposição na escola, por exemplo, né? Uma professora que fala na frente dos alunos, por exemplo, dos coleguinhas, né? Mas você é um burro, você não consegue aprender matemática, instalou ali um drive, né, por forte impacto emocional, a vergonha que passou, ou então não esperava da mãe uma repreensão tão forte, a mãe humilha, a mãe fala grosso, né, e quantas vezes, né, eu como mãe, você, mãe, pai, tia, você deve ter visto também, às vezes na emoção você instala um drive sem querer numa criança, mas também instalaram em vocês muitos drives, em mim também. Então nós fomos programados por forte impacto emocional na infância. Por isso que é mais fácil na infância, que a criança ela não questiona, a criança ela recebe o impacto emocional e ela registra na mente dela aquilo, né? Isso, muito bom. Tem gente querendo ficar sem açúcar no mês de agosto, né? Eu tô querendo também, e comecei já, na verdade, mas eu tô querendo ficar pro resto da minha vida, viu? Até o final da minha vida, e por isso que eu tô instalando esse drive poderoso. Então, olha só, vamos lembrar que alguns drives instalados em algumas pessoas, vocês não vão lembrar, olha só. Se um pai fala, por exemplo, pra uma criança, você é burro, né? Ou então, tudo que você faz dá merda. Tudo que você faz dá errado. Ou então, tudo que você pega, você quebra. São drives que são instalados. Tudo que você pega, você quebra, né? Você vive morrendo de fome. Falar isso com a criança, né? Um pai ou uma mãe fala, né? Então, a criança comeu alguma coisa e quer comer de novo. É comum a criança fazer isso, né? E aí a mãe ou o pai fala, mas você vive morrendo de fome? Bom, um drive instalado, né? Mas você é um idiota. Você é um idiota. Né, drive instalado, né? Ou então os pais quando se separam é muito grave, porque na verdade a maioria das mães não tem equilíbrio emocional suficiente. Isso acontece mais com as mães, e as mães não têm equilíbrio suficiente e faz uma programação mental muito negativa em relação ao pai, ao homem da casa, né? Então, às vezes o pai traiu a mãe, mas o pai não traiu o filho, mas aí a mãe confunde tudo porque não tem equilíbrio emocional e aí joga tudo pra cima da criança, que é quem tá ali recebendo mais sem reserva, né, diante dela. E às vezes fala assim, você acha que seu pai te ama? Se seu pai te amasse, ele não teria tipo, tá com fulana de tal em outra casa, ou não teria largado a gente. Ou seu pai te abandonou. Né? Então a mãe faz muito esse jogo, né? Todo homem é canalha, todo homem mais cedo ou mais tarde acaba traindo. Então são vários drives que são instalados, e assim, se você tivesse tempo aqui você ia falar um monte também. Nós sabemos de muitos drives que são instalados por forte impacto emocional na infância, principalmente. Aí você fala, André, mas eu lembro da minha adolescência, da minha juventude. Eu tenho falado sobre isso aqui, mas na verdade é assim, ela é instalado na infância. A gente não tem muito consciência disso, e aí na fase adulta nós trazemos experiências para justificar. São as pernas da mesa, né, que o Tony Robbins fala. Então nós trazemos experiências, nós atraímos experiências, atraímos pessoas que trazem para nós essas experiências para certificar, para dizer que realmente é isso mesmo. São as pernas da mesa. A mesa é o drive, e as pernas da mesa, a tampa da mesa é o drive, né? E as pernas da mesa vão dar certeza de que você está certo pensando daquela forma.
Só que às vezes nós não temos consciência. Por isso que eu citei ontem uma frase, né, de filosofia que fala: você pensa o que você pensa, mas na verdade você pensa o que eu quero que você pense, né? Então nós pensamos que estamos pensando, mas na verdade nós só estamos reproduzindo baseado naquele drive que foi instalado na infância. Aí você fala: André, agora ferrou mesmo, né? E agora? A palavra de Deus já dá orientação, né? Tudo que é honesto, tudo que é digno, se há algum louvor, se há alguma vantagem nisso pensais. Então, ao invés de pensar sem pensar, às vezes de ficar reproduzindo sem pensar, o que nós podemos fazer é tomar pé, é tomar frente e produzir novos drives, né? Dar novo significado. Essa é a nossa tarefa hoje. Então eu aprendi desde a minha infância que doce era a melhor coisa do mundo. Eu vivi anos achando que era isso mesmo e me vendia por qualquer doce. Formigona mesmo que eu era, né? E agora eu já avancei e eu tô instalando novo drive, como eu falei, né? Eu não quero mais o açúcar na minha vida. Então, ao invés de só contar com a disciplina, eu quero agora instalar novo drive, novo registro na minha mente, para quando eu olhar pro doce eu pensar em outra coisa. Eu pensar que ele vai me adoecer, que vai trazer um câncer para mim. Essa é a minha opinião. É sobre mim, né? Mas você vai colocar os próprios drives para você, né? Então a tarefa de hoje é o seguinte: nós vamos colocar cada uma aqui uma tarefa para hoje. 5 assuntos. E você vai dizer o que você pensa sobre cada assunto para você mesmo, né? Se quiser partilhar comigo, eu vou adorar. Então você coloca 5 coisas, qualquer coisa, e você fala o que significa aquelas 5 coisas pra você. E se você não gostar do significado que tem pra você, aí você vai mudar esse significado. E você vai escrever e deixar na frente da sua mesa de trabalho, onde você fica mais, na sua cozinha, onde você fica, né? Então, por exemplo, olha só. O que significa morte pra você? Né? Então, morte pra mim significava perda, final, saudade. Tipo, tudo de ruim, morte. Mas aí eu tava pensando, né? Um dia que eu fui fazer eu ressignifiquei 43. Tá aqui, bem na minha frente. Eu ressignifiquei 43 drives e eu tô trabalhando em cima deles. Cada dia eu trabalho 5, cada semana mais ou menos eu trabalho 5 pra repetição, pra eu mudar isso, né? Então morte, eu tava pensando sobre a morte, né? Morte, hoje pra mim, é volta. Então se nós viemos de um lugar, a gente fica esse tempo na terra, mas a gente volta. Então é como você faz uma viagem longa, né? Então você vai pra praia, por exemplo, um lugar bacana, estava doido pra fazer aquela viagem, você fica 10 dias viajando. Coisa gostosa é voltar. Coisa gostosa é viajar, mas coisa gostosa também é voltar pra casa, né? Então morte, hoje pra mim, é volta. André, quer dizer que se alguém morrer você não vai sentir? Lógico que eu vou sentir, mas sente diferente. A minha resposta vai ser diferente quando eu perder alguém querido. Por quê? Porque ao invés de só pensar na perda, no sofrimento, eu tô pensando: puxa vida, essa pessoa foi uma sortuda, né? Voltou antes, voltou rápido, né? Então a volta pra casa é bem gostoso. Essa é o meu significado. Você não precisa ter o mesmo significado não, tá? E vender, né? Eu sou mineira, né? Mineiro tem um certo preconceito com venda, né? Os mineiros, né, não admiram muito a venda. Só que venda, pra mim, hoje significa compartilhar. Eu vendo Herbalife há 13 anos, acho que todo mundo sabe, eu vendo Herbalife. Só que eu uso Herbalife há 13 anos. E eu tô com 50 anos de idade e eu fico ótima, eu tô super cheia de saúde. Então quando eu vendo Herbalife, eu tô vendendo, eu tô compartilhando uma bênção que eu tenho na minha vida. Então ao invés de ser aquele vendedor chato que fica empurrando as coisas, não, é outro drive. Eu compartilho, então vender é compartilhar, esse é meu drive, né? E errar? Errar podia ter uma outra conotação, um outro significado, né? Errar é porque eu sou burra, errar é porque eu nunca aprendo, errar é porque eu tenho dificuldade, errar é porque eu tenho dificuldade de aprendizagem. Não, errar é aprender. Toda vez que eu erro, eu falo: opa, aprendi alguma coisa aqui. Então errar é aprender. E doença, né? Agora nós estamos nesse período de Covid aí, tanta gente que adoece, outras doenças também, não só o Covid, mas outras, né? E doença trazia a ideia pra mim de fraqueza, de perda, de ficar em cima da cama, de sofrimento. Hoje eu vejo doença como uma oportunidade. Esse é o meu drive. O que é doença? Doença é uma oportunidade de eu melhorar alguma coisa que eu não tinha melhorado ainda. Então toda vez que eu adoeço, eu falo: opa, tem uma oportunidade aqui. O que eu tenho que aprender aqui
para poder avançar de nível. Então, doença hoje para mim é uma oportunidade de ficar mais quieto, de ficar mais em casa, ou de aprender alguma coisa, de tirar alguma coisa que estava me fazendo mal, de repente uma alimentação errada, de repente algum excesso que eu estou cometendo na minha vida. Então, doença hoje para mim é oportunidade, né? Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: você quer ser vítima ou você quer ser autorresponsável? Nós somos vítimas, nós vivemos no vitimismo quando nós ficamos falando, ó, vida ou azar, fui educado pelos pais que não tinham às vezes uma educação bacana, fui educado por pais despreparados, minha mãe não tinha educado, enfim, eu posso virar uma vítima da minha própria história e ficar chorando essa história, ou eu posso sim ser autorresponsável, falar, beleza, foi esse o drive que eu recebi na minha casa, pois agora eu vou registrar agora na minha mente, eu vou ressignificar isso e eu vou dar um novo significado na minha vida sobre isso. Ontem eu contei pra vocês, tá salvo aí a live, a primeira de ontem, né, da semana, que sobre educação física na escola, né, ou atividade física, treino. Então eu fui, meu drive era treino, o exercício físico era desnecessário, era um mal necessário, e eu mudei isso para autocuidado, para energia. Cada vez que eu treino eu fico com mais energia, e hoje então é bom e eu quero treinar. Por quê? Porque eu mudei meu registro. Então eu posso ser vítima da minha história ou eu posso decidir ser autorresponsável. A partir de hoje essa situação vai ter um outro significado. Então a tarefinha de hoje para mim e para você lista 5 coisas. Eu dei algumas dicas aqui só para vocês entenderem um pouco o que eu estava falando, mas põe 5 coisas. Pode ser casamento, pode ser cônjuge, pode ser trabalho, pode ser empresa que você trabalha, pode ser filho, pode ser família, o que você quiser. Leitura, né? O que significa leitura para você, né? Bíblia, o que significa Bíblia para você? Então você coloca 5 coisas e coloca o que vier primeiro na cabeça. Por exemplo, pode ser que você ponha Bíblia e venha obrigação. Porque te disseram que você é obrigada a ler a Bíblia todo dia. E isso é muito ruim, muito pesado, né? Mas o que significa Bíblia? De repente, por exemplo, para mim, o que significa ler a Bíblia todos os dias? Renovação. Eu me renovo. Então, coloca 5 coisas que você queira e põe primeiro o que vier primeiro. A primeira ideia, o que significa aquilo para você? E você põe, quando você colocar, você vai colocar o significado que está lá da infância. E aí depois você olha para aquilo e fala, é isso que eu quero? É assim que eu quero? Não, eu quero outra coisa. E você coloca uma outra palavra, um outro significado, que não vai ter sentido no primeiro momento, mas você vai trabalhar através da repetição. Repete, até você muda seu drive. Nós temos uma vida nos esperando, uma vida plena em todos os sentidos. Para isso que Jesus veio, eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. E a vida em abundância passa pela ressignificação. Nós não vamos mais repetir as nossas histórias. O novo de Deus te espera e me espera. Até amanhã, falando sobre esse mesmo assunto. Se Deus quiser, obrigada pela sua companhia e até amanhã.